Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar o fundo e essas folhas para esse início de pintura de botões de rosas. É uma continuidade ainda daquela nossa passadeira. Vamos pintando passo a passo vários cachos de rosas para montar uma passadeira inteira. Lembrando que esses cachos que eu faço são em tamanhos bons para serem usados separadamente em capa de almofada, em pano de prato, em conjunto de cozinha, naquilo que você desejar. Para hoje eu vou fazer esse fundo e vou fazer essas folhas desse novo cachinho. E para esse cachinho ele vai ser composto de folhas e 2 botões. Eu vou dar sequência a essa sombra usando o cinza chumbo que usei na parte de baixo, na sombra da rosa encostada a esses botões que eu vou pintar. E vou colocar um pouco de violeta. Para cada uma parte, né, para cada uma rosa, eu tenho colocado uma sombra um pouquinho diferenciada. Não fugindo demais, para a gente não ter uma sombra muito diversificada em tons muito separados, mas aproveitando toques de uns e usando em outros, e também trazendo tons novos mais próximos que não fuja demais. Eu passei primeiro o clareador de tinta para tecido, ou seja, aquele incolor. Agora eu estou passando o cinza chumbo aí em cima e para já só esses 2 tons. Vou colocar por toda a região que eu preciso de um fundo para esse meu novo arranjinho. Eu vou tendo cuidado de espalhar bem a parte de fora dessa minha sombra, esfumaçar bem ela em cima desse meu tecido, para que não fique muito manchado. A parte de dentro eu também estou emendando direitinho. Vocês sabem que eu gosto de uma pintura mais manchada, no entanto, para esse fundo eu vou deixar ele mais emendado, mais lisinho mesmo. Essa região de fora eu não vou colocar um fundo, não vou fazer a pintura de um fundo, porque eu vou cortar. Depois eu vou passar termolina leitosa em volta da minha passadeira, em volta de toda a minha pintura e vou recortar. Então, eu não preciso fazer um fundo para essa região. Aí, em sua casa, você pode passar, se você não vai cortar o seu tecido, você pode estar passando para esse lado de baixo também. Eu vou passar só nessa parte de cima e depois do botão eu vou deixar também sem sombra, porque eu vou dar continuidade depois ao meu desenho até chegar no final do tecido. Veja que até o momento eu só usei o clareador, ou incolor, e só passei cinza chumbo. Os pincéis que tenho usado são pincéis número 8 ou número 14, geralmente cortado e lixado. Um pincelzinho com um pelinho maior, mais maciozinho, ajuda melhor nessas emendas. Quando o pincel está muito durinho, ele tem mais uma função de retirar o excesso de tinta do que de fazer uma boa emenda. Olha os pontos que eu vou distribuindo mais clareador e fechando a sombra para essa parte do nosso desenho. Ele já tá um desenho grande até, eu vou fazer um lado inteiro, depois eu vou virar para ir fazendo o outro. Enfim, a gente vai fazer passo a passo, flor a flor. Depois eu vou passar o desenho inteiro para vocês, a foto da pintura inteira também. Aí eu vou misturando os lugares que vai ficando difícil de emendar. Eu coloco um pouquinho mais do clareador, a emenda se dá mais rápido e mais fácil. Vou fazer todo o meu trabalho com esse cinza chumbo, aí só depois, quando tiver tudo prontinho, que eu venho com um pouquinho do violeta cobalto e vou escurecendo alguns pontinhos ou modificando o tom de alguns cantinhos. Aí eu só quis crescer um pouquinho mais a sombra, emendar melhor. Isso aí é violeta cobalto. Se você não tiver, você pode estar usando também o violeta. A gente vai usar só uma sujeirinha de pincel para dar uma modificada nesse tom. A ideia não é deixar esse violeta aparecer assim bem forte, tá? É só modificar mesmo a tonalidade desse cinza, deixar um tom cinza um pouquinho diferente.
Nessas horas, você pode estar pegando a opção número 6, número 8, um pincelzinho que você vai fazer a sua pintura, fazer esse fundo, sem borrar essa parte de cima. Busque borrar o menos que der. Esse cantinho aí, que também é mais escurinho, eu vou colocar uma pequena porção. Veja que eu coloquei só nos lugares mais escuros. E é apenas isso para essa parte de fundo desses botõezinhos que a gente vai pintar. Para as folhas, eu vou fazer ela toda cheia com o incolor ou clareador de tinta para tecido. Veja que eu coloquei uma boa porção, eu quero isso aí bem úmido. Eu quero que as outras tintas entrem se misturando a esse incolor, se mesclando a ele, ou seja, se mesclando ao tom do próprio tecido. Aí, eu vou passar um pouquinho do cinza ônix. Vou usar também cinza ônix para essa folha, essas outras eu também usei. Passar nas regiões que eu quero um pouco mais de sombra, que eu quero umas marquinhas mais escuras. Olha só os pontos que eu vou distribuindo o cinza ônix. Usamos o cinza chumbo para o fundo e agora o ônix para a folha. Ele tem um toque esverdeado, ele é bom para a gente pintar algumas folhinhas. Essa tinta que eu tô colocando agora aí é o verde pântano. Eu vou deixar as minhas folhas mais clarinhas que as outras. No entanto, eu não vou fugir muito a regra de uma para outra, porque elas estão muito próximas, eu não quero sair de uma forma muito agressiva, muito forte. Eu quero sair suavizando. Vou deixando essa mais suave e as outras, consequentemente, que se seguem. No entanto, para hoje, a gente vai pintar com esses tons. Cinza ônix, verde pântano. Eu vou colocar também um pouquinho de verde seco. E então, o verde soft e o clareador ou incolor. Isso aí que eu tô colocando é o verde soft, que é aquele bem esbranquiçado, aquele branquinho meio amarelado, né? Um toque esverdeado. Veja que vai ficando suave, a dobrinha da nossa folha vai se apresentando bem. Aí, eu vou marcar um pouco mais nervuras, isso é o verde pântano. Eu gosto de deixar um toque mais manchado, uma vez que eu quero pintar um tanto mais aquarelado. Deixar as tintas se borrarem e não se separarem. Aqui é tal tinta, ali é tal tinta. Não, eu quero que elas, tipo, se borrem um pouquinho, fique um pouco misturada, uma pegando um pouquinho o tom da outra, sem muita emenda. Essa outra folha que eu escolhi para pintar, eu preferi começar logo com ela, porque ela está por baixo. Então, eu vou fazer logo ela. Primeiro a camada do incolor. Agora, eu vou pegar, olha, o verde seco. Vamos distribuindo uma porção de verde seco aí. Ele é parecido com o cinza ônix. Vocês devem ter observado que não é muito distante o tom dos dois. No entanto, o cinza ônix, ele é um tanto mais escuro e um pouco mais azulado. Isso aí é o verde pântano. Vou colocar nessa região de sombra, onde a folha fica embaixo das outras. A separação central, todas essas folhas que tenho pintado, tenho deixado elas com essas separações bem marcadas. Vou emendar bem, razoavelmente bem, esse verde pântano, mas eu vou deixar uma sombra meio marcada e a sombra das folhas que estão em cima. Essa região é central, eu sempre marco, e puxando, deixando um toque parecido com nervura, uns cantinhos que determinam alguns espaços de nervuras. Para a parte mais esbranquiçada, eu não vou deixar o tom do tecido mesmo aparecendo, eu vou colocar o verde soft. Nessa hora, eu não me preocupo muito em ficar, assim, um pouco manchadinho. Por exemplo, a gente tá pintando um tecido,
Se a gente não tomar cuidado, a gente não enche bem todo aquele espaço, o que acaba deixando aparecer um pouquinho do tom do tecido. Se acontecer com essa folha, não tem problema. Eu quero apenas que dê para a gente olhar e entender que ali é uma folha. Veja que dá para entender que tem espaços de nervuras, enfim, sombra, luz. Mas o preenchimento e as emendas das tintas, eu não estou muito preocupada. Uma vez que eu preenchi todo o espaço com o clareador. Aquelas que eu não uso essa base, aí eu procuro fazer uma base mais caprichadinha para que preencha totalmente o tecido, viu? Essa outra folha eu vou também fazer o mesmo processo, encher ela inteira com o clareador. Não limpei meu pincel, percebe-se pela sujeirinha que já tá aí em cima da folha. Não tem necessidade, a gente vai manchar tudo isso com os tons que usamos nas outras, então, se manchar um pouquinho não importa. Apenas eu quero deixar úmido o meu tecido. Isso aí, tenho no pincel um pouco de verde soft e de verde seco. Ficou esse verde parecendo mais um verde kiwi, mas, no entanto, é a misturinha desses dois tons que eu estou pegando ao mesmo tempo em meu pincel. Não estou preocupada se vem mais de um ou de outro, apenas estou pegando os dois ao mesmo tempo. Se depois eu quiser um pouco mais escuro, eu pego mais o verde seco. Se eu quiser mais claro, eu pego mais o verde soft. Não se preocupa. Isso agora que estou colocando é o cinza ônix. Vou terminar de preencher aí esse espaço com esse cinza. Veja que ele é bem escuro. Vou emendar aí, razoavelmente bem emendado. Essa parte embaixo, que está debaixo dessa folhinha, né? Ela precisa ter uma sombra mais marcada. Então, eu vou colocar o cinza ônix, e depois eu venho ainda colocando o verde pântano. Esse verde pântano, eu gosto de deixar ele meio jogado na pintura desse tipo de folha, tá? Veja que eu vou colocando ele assim, deixando meio excesso, meio manchado, bem jogadão mesmo. Puxo, deixando risquinhos, dando ideia de nervuras. Eu não me preocupo muito com a emenda dele. Essa folha às vezes assusta um pouquinho, ela parece ser difícil porque é muito manchada, a gente olha e fica preocupado se vai errar. Ou seja, você pode achar que não vai conseguir deixar ela assim toda manchadinha, toda irregular, mas essa é a questão. Observe que todas as minhas folhas, elas são diferentes. Cada uma a tinta caiu de um jeito diferente e eu deixei. A sua, consequentemente, vai ficar também um pouco diferente da minha. Vai ficar errado, feio. Não vai. Apenas se preocupe em usar os mesmos tons e ir pintando assim, deixando as tintas menos emendadas. Se você, por um acaso, emendar bem as tintas, também vai dar certo. Apenas você vai fazer uso dos tons que eu estou usando. Também ficará bonita, só não vai ficar muito manchado. Esses cantinhos aí eu tô colocando aqui uns contornos, será uma característica dessas folhas que tô pintando agora. Para todas elas eu vou colocar uns contorninhos. Tô colocando os contorninhos meio aleatórios naquela primeira e vou colocar consequentemente nessas outras também. Essa daí, vou fazer o mesmo processo, encher toda com o clareador inicialmente. Ela tem essa dobrinha, vamos ver como faremos a pintura para essa dobrinha. Mas, de início, eu preciso fazer minha base, ou seja, umedecer o meu tecido. Faço isso em todas as folhas, de jeito nenhum. Mas eu vou usar o clareador nesse caso, porque é mais uma opção que você tem na sua casa. Isso aí é o verde seco. Vou marcar um pouco para a parte central desse lado dessa folha.
deixando o centro mais claro e a borda mais clarinha. É como se ela tivesse uma certa depressão para essa região aí. Essa parte aí da dobrinha eu escureci, o que significa dizer que ela está de contra a luz e não que esteja errado, que a parte de dentro precisa ser mais escura para destacá-la. Olha só, isso é verde pântano, um contorno bem marcado. Esse contorno eu puxei um pouquinho para essa sombra aí. Essa divisa aí no centro, eu fiz já ela irregular. A parte irregular de cima são as nervuras de cima, a parte irregular de baixo são as nervuras de baixo. Contorno basicamente com o verde pântano, essa região aí de cima. Veja que não é um contorno lado a lado, mas é um contorno, um bom contorno. Essa parte aí eu escureci. Essa região de baixo da minha dobrinha. A minha dobrinha está toda emendada. Nessa hora, algumas pessoas ficam agoniadas, pensando, e aí, como é que eu vou fazer isso aparecer? Não precisa ter medo. O verde soft eu vou colocando para essa região de maior luminosidade, para toda essa região de maior luminosidade. Posso colocar, olha, o verde soft na borda da minha dobrinha, que vai separar bem, tá vendo? Mas você pode dizer assim, mas eu queria que a minha dobrinha, ela ficasse escura mesmo. Ela ficasse bem escurinha, diferente daquelas que a gente faz tantas vezes, sempre tá repetindo. Em vez de você colocar o verde soft, você colocaria o pântano como um contorninho um tanto falhado. Faria uma separação sem preocupações de ficar isso aí emendado. Vou mais uma vez encher essa folhinha com o clareador, não lavei o pincel, já vai ficando um toque verde a minha folhinha, com os restos de tinta que tinha no pincel. Esse é um pincel número 8, bem cortado e lixado, mas os pelos dele ainda tá mais novinho, mais alongado, tá? Isso que eu peguei foi o verde pântano. Eu vou logo colocando essa sombra mais marcada, que fica embaixo desse botão. Pode fazer o contorninho aí todinho. Ele está mesmo, tipo que encostando no botãozinho. Então, a gente pode deixar mais escuro. Veja que eu não puxei muito longo, mas eu emendei até bem esse tom com esse clareador. Eu tô colocando para essa pontinha aí o verde soft. Você deve observar que essa folha, eu tô fazendo ela uma pintura inicialmente mais clarinha. Vou sumindo com os contornos e parece que a gente tá apagando a nossa folha. Com esse verde clarinho. E vamos misturando isso aí. Para essa região central, eu não costumo deixar minha folhinha, esse estilo de folha, muito apagado. Então, tô eu aí passando uma porção do verde seco. Eu não quero também escurecer demais. O verde pântano, ele vai entrar fazendo todo aquele trabalho central, de mostrar nervurinhas, se não determiná-las bem, mas pelo menos deixar um espaço que dê a ideia de que elas estão ali. E aí, a gente dá mais só uns toquezinhos, se quiser. Nesse momento, você poderia só fazer uns contornos nela com o verde pântano, esse em volta, e já estaria pronto. Mas eu vou escurecer, aprofundar mais um pouquinho essa região aí, que tá embaixo da rosa. A nervura, tô marcando um pouquinho mais de detalhes. Esse risco eu também vou deixar disponível tanto no Facebook, né, nas fotos do meu Facebook, como eu também costumo colocar na comunidade, no próprio YouTube. E vou deixando cada parte dessas
que eu vou pintando para essa passadeira. Porque eles são grandes, você pode dar outra utilidade para cada um desses desenhos. Aí, eu tô fazendo o contorninho, aquele contorno tanto grosseiro, viu, gente? Eu não tô preocupada em pegar um pincel zero e fazer um contorno muito certinho, não. Essa é uma pintura bem livre. A parte que estava muito apagada, ela já aparece, tá vendo? E essa é a ideia para nossa folhinha. Agora, pra gente finalizar isso aí, eu vou pintar esses cabinhos. Vou colocar o contorno dessa folhinha que eu não havia colocado. Olha só. Como eu disse, eu vou fazer essas folhas contornadas. Mas não é aquele contorno lado a lado, e sim aquelas barquinhas em cantinhos sim, cantinhos não. Para os cabinhos, eu vou encher tudo isso com o verde pântano, todos eles. Você pega um pincel aí número 4, eu acho que seja melhor para não borrar esses cantinhos menores. Pode encher tudo isso aí com o pântano. Não vou fazer as sépalas desse botão aí, mas vou pintar o cabinho. Ou seja, a nossa base será o verde pântano. Esse vermelho carmim eu vou colocar manchando um pouco esse verde pântano em alguns pontinhos, mais para um lado do que para a região central. Esses pontinhos, aí as pontinhas dos espinhos, vamos assim dizer, também vou marcar um pouco. Esses cabinhos que vão tanto para as folhas quanto para os botões. Eu vou sair manchando por todos esses cantinhos que eu marquei ou que eu pintei com o verde pântano, eu vou sair manchando com o vermelho carmim. Para a luminosidade, que isso aí não vai resolver, não vai deixar pronto os nossos cabinhos, para a luminosidade a gente coloca um pouco do verde soft mesmo, que já é um tom que usamos nas nossas folhas. Olha só como eu vou marcando isso. Essa parte de cima das sépalas eu também vou marcar, além dos cabinhos. E agora, com o verde soft, a gente vem distribuindo luminosidade. Não precisa colocar demais, mas precisa fazer, assim, uma boa separação disso que está aí por baixo. Nessa hora, a gente toma cuidado para não borrar tudo isso que já está pronto. Não borrar também a nossa florzinha, que a gente vai pintar depois. Mas quando já tem camadas de tinta, fica mais difícil da gente pintá-la e detalhá-la. Veja que eu vou fazendo manchinhas em cima desses cabinhos. Eu não tenho aquele cuidado de sair inventando direitinho, de colocando uma porçãozinha certa em tal lugar, não. Eu tô jogando mais que uma tinta assim mais solta por aí por cima. Para a parte central, mais aberta, eu vou colocar até um pouco de luminosidade mais. Os lugares mais fechados pode deixar menos. Olha só esse cantinho que eu coloquei uma boa porção centralizada. Não tem nenhum segredo, são mais manchas mesmo. A gente tendo uma base, a gente sai manchando em cima dessa base. Esse cantinho eu vou colocar mais um pouco para a região de cima. E é isso, gente. Esse é o resultado para hoje da nossa pintura. Logo mais eu volto para a gente pintar os botões. Beijos!